Um dos aspectos mais incríveis e fascinantes do planeta Terra é a grande diversidade biológica que habita as diversas regiões. Essa grande diversidade de seres vivos tem um papel fundamental para a nossa sobrevivência. Estima-se que mais de 9 milhões de espécies de plantas, fungos, animais e micro-organismos dividem espaço com cerca de 7,5 bilhões de pessoas. Juntos, essa numerosa população humana consome anualmente mais de 20% dos recursos naturais do planeta em relação à quantidade regenerada. Por exemplo, o Fundo Mundial da Natureza, a WWF, contabiliza que entre 1970 e 2012, a população mundial de peixes, aves, anfíbios e répteis diminuiu cerca de 58%. Mas e aí? Como isso nos afeta? O grande problema é que o consumo desenfreado fez surgir uma crise ambiental sem precedentes na história. Plantas, animais, fungos e micro-organismos, juntamente com seu hábitat natural e os serviços ecológicos que desempenham, estão sendo eliminados do nosso planeta de uma maneira nunca antes observada. Por exemplo, com a destruição de seus hábitats, diversas espécies de abelhas podem desaparecer do planeta para sempre, e junto com elas, a maior parte do alimento que consumimos. Sim, isso mesmo. Quase todos os alimentos que consumimos está direta ou indiretamente ligado à existência desses pequenos insetos. Isso acontece porque os principais polinizadores da maioria das plantas são as abelhas, e sem elas, duraríamos apenas alguns meses. Esse exemplo, e muitos outros, ilustram o quão catastrófico é o cenário atual para a manutenção da vida na Terra. Afinal, você consegue pensar em viver sem alimentos, água potável ou esperança de cura para as inúmeras doenças que nos afetam? Diante dessa problemática, surge um grande desafio para as sociedades contemporâneas: usar os recursos naturais de maneira sustentável. Mas você sabe o que é isso? De uma forma simplificada, a sustentabilidade pode ser definida como as ações humanas que visam suprir as necessidades por recursos naturais, no presente, sem comprometer as gerações futuras, e considera 3 elementos: meio ambiente, impacto social e economia. Por isso, entende-se que, para uma sociedade ou um sistema ser sustentável, deve-se incentivar a conservação do meio ambiente, o bem-estar social e o ganho econômico. Existem diversas formas de pensar a conservação dos ambientes naturais e seus recursos. Aqui, pensaremos a conservação da natureza levando em consideração os povos que nela habitam e que precisam dela para sobreviver. É o caso das comunidades tradicionais. Mas como pensar a conservação dos recursos naturais se utilizamos seus produtos para o consumo e para o ganho econômico? Eu não sei se você sabe, mas durante décadas, quando se falava em proteção de áreas prioritárias para a conservação, existia uma ideia de que a única forma de conseguir isso seria deixando o humano de fora, ou seja, áreas demograficamente intocadas. O problema disso tudo é que essa modalidade não levava em consideração que esses locais eram originalmente habitados por comunidades tradicionais, geração após geração, e que muitas dessas comunidades haviam estabelecido relações de convívio harmônicas com os ecossistemas, sem causar danos à sua dinâmica ou até mesmo sendo importantes para a sua conservação. A solução comumente utilizada era o deslocamento das comunidades tradicionais para outros espaços, sem considerar a sua importância para a conservação e manutenção da diversidade biológica, e também a história de vida e os valores atribuídos aos recursos naturais pelas comunidades. A boa notícia é que a situação começou a mudar a partir de 1992, quando a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais apresentou um estudo no qual mencionava que 86% dos parques da América do Sul
possuíam populações permanentes e que essas populações rejeitavam a estratégia de se mudar para as outras áreas. Até porque, quem gostaria de ser obrigado a sair da própria casa? A partir desse momento, iniciou-se uma série de questionamentos éticos sobre o afastamento forçado das populações tradicionais em benefício de uma conservação ambiental que favorecia, sobretudo, visitantes urbanos que usam os parques para passear e se divertir. Considerando tudo isso, muitos povos tradicionais foram apoiados e puderam permanecer em seus territórios. Ainda assim, existe muita pressão sobre esses povos e por isso é de extrema importância a valorização e utilização do conhecimento das comunidades tradicionais para as ações de conservação. É aí que entra o manejo participativo, uma estratégia conservacionista que tem se tornado popular e tem trazido bons resultados. Muito se ouve falar em manejo, mas sempre fica aquela dúvida sobre o que é. Hoje, esperamos deixar isso claro para vocês. Manejo é sinônimo de gestão ou gerência, ou seja, é o ato de administrar determinado bem, grupo ou serviço. Agora, quando falamos em manejo dos recursos naturais, estamos nos referindo ao ato de administrar o uso destes recursos. Podemos chamar de recursos naturais todos os elementos disponibilizados pela natureza e que podem ser utilizados pelos humanos. Por exemplo, as florestas, o solo, os animais, os vegetais, os minerais e a água. Pensando nisso, surge a ideia de manejar, pois administrando podemos continuar usando os recursos sem esgotá-los. Tá vendo só? O manejo de recursos naturais é muito importante e tem sido utilizado como uma grande ferramenta para a conservação de espécies. Mas e o manejo na modalidade participativa? Você consegue imaginar como funciona? O manejo participativo é aquele que conta com a participação da população local. Isso significa que o uso de determinado recurso é organizado pela comunidade, normalmente pelas pessoas que já têm conhecimento sobre as características específicas do recurso e que já trabalham com a sua exploração. As principais vantagens de realizar o manejo participativo é que, além de promover a conservação dos recursos naturais explorados, ele estimula a extração de forma sustentável e, de quebra, ainda gera renda e melhora a qualidade de vida das populações locais. O conhecimento dessas populações é fundamental para este tipo de manejo, isso porque ele é feito considerando 4 passos. 1. Levantamento dos estoques, ou seja, quantificar e conhecer a estrutura das populações e sua distribuição geográfica. 2. Exploração de parte do estoque, mas dentro da capacidade de suporte do sistema. 3. Manutenção de parte do estoque para a continuidade da produção. E 4. Fiscalização. Isso para que não ocorra a exploração por outros grupos humanos dos recursos que deveriam ser mantidos. Todos esses passos se tornam mais fáceis quando se tem proximidade com a área e com a complexidade de cada sistema. E que tal um exemplo de manejo participativo que tem mudado a vida da comunidade e contribuído para a conservação de uma espécie? Um bom exemplo é o manejo do pirarucu, que é um dos maiores peixes de água doce do Brasil e pode medir mais de 2 metros e pesar até 80 quilos. O manejo do pirarucu é realizado por pescadores de uma comunidade na floresta amazônica. Juntos, os pescadores se organizam para isolar os lagos por um tempo, ou seja, sem pescarias por um tempo determinado. Isso faz com que os peixes voltem a habitar o local e aumentem a reprodução. Eles também contam quantos peixes tem em cada um dos lagos e enviam essa contagem para os órgãos ambientais. Esses órgãos emitem um laudo e informam quantos peixes podem ser pescados e quantos devem ficar no lago.
Esse sistema garante a reprodução da espécie e também que o produto continue sendo vendido, já que o pirarucu é uma fonte importantíssima de renda na região. Durante todo o processo, existe a fiscalização, para que ninguém acesse os lagos além dos pescadores, o que é bem tranquilo, porque quem fiscaliza são os pescadores que já moram ali. Todo esse processo garante renda aos pescadores, atua na conservação do pirarucu, que é uma espécie ameaçada de extinção, protege outras espécies de peixes que também vivem nos lagos e, de quebra, também agrega valor ao produto final, pois nada melhor do que comprar um peixe que veio da pesca legalizada, que não agride o meio ambiente, né? Para construir projetos desse tipo que beneficiam as comunidades locais, promovem conservação dos recursos naturais e levam produtos sustentáveis à casa dos consumidores, é preciso muita dedicação e estudos sobre os processos biológicos envolvidos na cadeia produtiva. Isso porque é preciso entender como os povos tradicionais de cada região usam e entendem os processos de regeneração de determinado recurso natural. Em seguida, propor melhorias e, em alguns casos, alterações na dinâmica já conhecida por eles. Além disso, é importante entender a dinâmica de mercado dos consumidores do produto final, mas isso a gente vai explicar em outro momento. Você sabia que existem estudos que produzem um conjunto de técnicas e ferramentas que permitem que as comunidades façam seu próprio diagnóstico e a partir daí comecem a autogerenciar os recursos do seu território? Esses estudos são conhecidos como DRP, ou Diagnóstico Rural Participativo. De maneira mais simples, ferramentas de DRP podem ser explicadas como atividades feitas junto com a população local que promovem a discussão, reflexão e o planejamento e são capazes de captar e representar a complexidade da exploração de um recurso, levando em conta 4 padrões básicos: espaço, tempo, fluxo e relações. Muitos profissionais podem ajudar neste trabalho. Os líderes das comunidades, que têm mais facilidade em apresentar os costumes locais ao restante da sociedade, pesquisadores como biólogos, agrônomos, engenheiros florestais, etnobiólogos e muitos outros. O importante mesmo é preservar os saberes tradicionais da população local e agregar o conhecimento científico, e com isso manter preservada a práticas culturais e biodiversidade. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo e gostaria de conhecer alguns projetos que estão dando certo no Brasil, separamos alguns links de instituições que têm feito trabalhos muito legais de manejo participativo. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima!